Às 9 horas mais 38 minutos, olha, estamos no período da declaração do imposto de renda. Tem uma novidade que tem deixado muita gente com dúvidas para esse imposto de renda do ano de 2018, que tem como ano base o ano de 2017. E eu estou falando sobre a declaração de imóveis, porque essa declaração de imóveis abriu aí novos campos de preenchimento. Tudo que é novidade, a gente fica com um pouco de dúvida, né? Eu devo colocar isso, devo colocar aquilo. A Receita incorpora agora uma série de dados que você precisa colocar, são campos obrigatórios para que você possa ter a sua declaração validada. É muito importante, porque para o ano que vem parece-me que essa coisa toda passa a ser em definitivo. Quem tira todos os detalhes, não só sobre essa situação relacionada aos imóveis, mas aos outros pontos que aparecem como uma novidade para muita gente, é o contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, Dr. Marcelo Querido. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio CBN. Realmente, a Receita Federal, o governo federal como um todo, ele vem implantando ao longo dos últimos anos pequenas mudanças, que a gente pode chamar aqui em doses homeopáticas, né, que acabam passando despercebidas do contribuinte em geral, vamos dizer assim. A primeira grande mudança foi na questão do débito em conta, né, da declaração das cotas de imposto de renda a serem pagas a cada ano. O que acontecia antes? Você dividia em cotas, né, a sua declaração de imposto de renda, e por algum equívoco, na hora do cálculo, você esquecia de, na segunda cota, da terceira, quarta, quinta e por aí vai, de fazer a atualização dos juros na taxa Selic, né? Quem recebia a cota do imposto de renda, ou no banco, ou pela internet, não tinha esse senso crítico, não tinha o poder de crítica, né, para dizer, não, você não colocou a Selic, ou você colocou a Selic errada, e com isso eu não vou fazer o recebimento da sua cota. E isso, invariavelmente, Elias, acabava gerando uma perda de arrecadação para o governo, né? Porque, em muitas das vezes, o juro da Selic que você não tinha aplicado na sua cota de imposto de renda era menor do que R$10. E a gente sabe, né, é sabido por todo mundo, que um DARF abaixo de R$10 não é recebido na rede arrecadadora, né? O governo dispensa. Aí você imagina, R$10 de um, 9 de outro, 8 de outro e 7, o volume de receita que o governo estava perdendo. Então, em função disso, né, nas últimas declarações de imposto de renda, quando você ele permitiu você fazer o débito em conta da sua cota de imposto de renda e automaticamente ele manda para o banco que você indicar o valor do DARF a ser debitado mensalmente, o imposto e os juros. Ele já faz esse trabalho para você. A partir deste ano agora, o que aconteceu? Se você não optar pelo débito em conta, você pode, no mesmo programa do imposto de renda, né, gerar a cota do imposto de renda que vai vencer naquele mês subsequente ao de abril, que não tem correção, já com a devida atualização. Hoje, o programa de imposto de renda ele foi criado numa plataforma que sempre que você abre o programa, ele vai na base de dados da Receita Federal e atualiza as tabelas todas. Se sair uma versão nova do programa, se for atualizada a tabela da Selic, ou seja, sempre que você abre, há uma atualização. Essa é uma das principais mudanças para a declaração desse ano. Como você bem falou em relação aos imóveis, né, não é apenas em relação ao imóvel. Quase todos os bens patrimoniais, eles colocaram algum tipo de informação, né, bem patrimonial que possui algum órgão de registro, tipo o imóvel, né? Você agora, quando você abre a parte de imóvel, um apartamento, uma casa, um terreno, ele procura saber qual é o endereço daquele terreno, o endereço daquele imóvel, daquele bem patrimonial. Qual é o endereço? Completo. Nome, com rua, com CEP e tarará. Ele lhe faz uma pergunta. Esse bem possui registro no cartório de imóveis? Sim. Se você colocar assim, ele vai pedir a você o número do registro no cartório. Aqui tem um R, né, do registro, aqui o número subsequente, aquele Rzinho. Você tem que colocar. Se você falar que não, ele pede a você o número
Né? Não, eu tenho só um compra e venda. Ok, então me dê o número do imóvel na Prefeitura de Maceió, ou do seu município, perdão. Né? Algum tipo de informação em relação à existência daquele imóvel, algum lugar que possa identificar que aquele imóvel realmente é seu. E até o valor venal dele em IPTU. Valor venal dele de IPTU, uma série de informações. Né? Alguma informação, né, de existência daquele imóvel você vai ter que colocar. Agora, por enquanto, Elias, isso não é considerado um erro para que você possa transmitir sua declaração. Mas você tem que... É aviso. Tem que preencher, está obrigatório este ano. Ele abriu o campo, mas ele não é uma vedação, um impedimento da transmissão. Não coloquei, por algum motivo não coloquei. Você consegue salvar a declaração, ele dá um aviso, ó, faltou aquilo. Ok, confirmo. Você mandou por conta e risco seu. Né? Outra mudança também foi em relação a veículos. Veículo agora, você tem que colocar o RENAVAN do carro. Tá? Embarcação, você tem que colocar o número do registro da embarcação na Capitania dos Portos. Aqui em Alagoas parece com 24, 240, 241, uma coisa desse tipo. Então, assim, o cerco está cada vez mais sendo fechado. Agora, em doses homeopáticas. Por enquanto é, entre aspas, facultativo, porque não gera erro. Mas no ano que vem não vai ser mais. No ano que vem. Então, só preparando você para o ano que vem. Preparando para o ano que vem. Então, em função disso, Elias, o que é que vai acontecer com nós, contadores, até com o contribuinte que faz a sua declaração de forma espontânea, faz de forma individual. O tempo de elaboração da declaração este ano vai ser maior, porque você vai precisar inserir novos dados, né, na descrição daqueles bens que não existiam antes. Então, a elaboração ela vai ser um pouco mais complicada. E para que você não tenha a menor chance de fazer o seu imposto de renda errado, procure um contador. Né? Para que você não tenha a menor possibilidade, né, de cair em malha fina, ou o que quer que seja, preencher errado, precisar retificar. Né? Quer fazer o imposto de renda certo? Procure um contador. Bom, essa não é só uma dica não, gente. Isso é, na verdade, um salvar vidas. É extremamente chato você cair na malha fina e permanecer na malha fina por não compreender o que de fato veio naquele aviso lá. Você, poxa, mas eu informei certo, porque você tem uma ideia de que está certo, não está. Por exemplo, na última declaração do imposto de renda, você colocava o CPF de pessoas até 12 anos. Essa idade reduziu. Baixou. Né? O dependente que até o dia 31 de dezembro tinha 8 anos ou mais, ele tem que obrigatoriamente constar o CPF da criança, do dependente, né? Não vou falar só criança, dependente de maneira geral, na declaração de imposto de renda do contribuinte que está fazendo. Né? 8 anos é uma criança, por óbvio. E se você tinha mais de que 12 anos, na declaração anterior, você não poderia constar como dependente. Então, é importante, inclusive, Alice, o meu filho não tem CPF, né? Mas em 31 de dezembro de 2017 ele tinha 8 anos, ou 9 ou 10, mas não tem CPF. E agora, o que é que eu faço? Eu consigo tirar um CPF dele agora em março de 2018 para colocar em 2017? Sim, pode tirar. Né? O importante é que você coloque o CPF do seu filho, do seu dependente, de uma maneira geral, né? Na sua declaração de imposto de renda, se ele for seu dependente, alimentando inclusive. Alimentando inclusive? Tanto dependente como alimentando. Ou seja, pessoas que estão pagando pensão alimentícia, isso deve... E outra, se está no de um, não pode estar no de outro. Se é alimentando, não é dependente. Isso precisa ficar muito claro. Muito bem claro. Muito claro. E uma outra mudança importante que aconteceu na declaração de imposto de renda desse ano é que, com base no que você fez ano passado, na declaração de imposto de renda, nos quadros que você movimentou na sua declaração, quando você abre o programa hoje, ele dá ele abre num layout diferente e ele mostra os ícones dos quadros que você movimentou, tipo um atalho dos quadros que você movimentou na declaração do ano passado. Ele já facilita para você, nada do ano passado você mexeu nisso aqui. Né? É um atalho para você não ficar procurando ali embaixo. Tem muita gente que não se modificou em absolutamente nada. Então isso vai ser um facilitador. Vai ser um facilitador. Né? O trabalho que vai ter hoje é porque muita gente, né, e até alguns colegas contadores, por indução,
não colocavam o endereço dos imóveis, né, nos bens, né, na declaração de bens, um terreno, uma casa, um carro, um apartamento, uma sala comercial, não colocava a descrição do imóvel, colocava uma sala comercial, não sei aonde, mas uma sala comercial, número tal, localizada no endereço, número tal, CEP, adquirida de fulano de tal, portanto e entanto, né? A descrição tem que ser assim. E aí vai ter um trabalhozinho maior esse ano, que é preencher de forma completa o endereço e as informações que todas. Eu posso complicar essa situação? À vontade. Esse Você complica de lá, eu complico de cá. Precisa ser um imóvel quitado? O que é que acontece se ele for financiado? O que é que acontece se eu comprei à vista? Se ele está numa condição, por exemplo, de adjudicação na justiça, se ele ainda é alvo de disputa, mas o proprietário, propriamente dito, aquele que consta nos documentos, já é falecido, ainda é uma disputa judicial. Como é que é isso? São casos diferentes, né? Em relação ao imóvel que é pago à vista, não muda nada, né? Que já é seu, está quitado, não muda absolutamente nada. Você só vai repetir o valor, né, que constava em 2016 para 2017, de quem comprou. O seu trabalho agora vai ser apenas preencher as informações que ele está pedindo como novidade, o endereço e os dados do cartório. Né? Certo. Em relação a bem financiado, existe um dispositivo, tanto na parte do imposto de renda, como no decreto 3.000, que diz o seguinte: imóveis financiados, você vai compondo o seu patrimônio, você vai aumentando o valor daquele imóvel de acordo com as parcelas que você vai pagando. Tá? Imóvel que está em litígio, em disputa judicial, o imóvel ainda é seu. E como sendo seu, ele deve constar no seu imposto de renda. Imóvel que está em inventário, enquanto não passar para o seu nome, permanece no nome do falecido ou do espólio. Então a gente não entra, não muda nada. Não entra nada. na discussão. Ele só vai para o seu imposto de renda quando ele for de fato seu. Não é? Até, no caso especificamente do inventário, do espólio, ele fica sendo a declaração do espólio. Fica fazendo do espólio, porque o bem ainda pertence ao espólio. Quando houver realmente o formal de partilha, a averbação da partilha, a carta de adjudicação foi emitida, dividindo os bens para os herdeiros, aí sim é feita a declaração final do espólio, dizendo, reproduzindo aquilo que está na partilha, formal de partilha. Fulano de tal recebe X% de tal patrimônio, fulano de tal recebe Y% de tal patrimônio, a cota parte. É indicado para cada bem quais são os herdeiros e quanto cada um recebeu. Agora, quando isso acontece no mesmo ano, ainda está imaginando que isso aconteceu, sei lá, em maio do ano de 2017, e em agosto foi feita a venda para um terceiro. Ou seja, não deu tempo nem entrar na casa. Certo. Mas essa é uma venda formal. Formal. Como é que isso vai ser? Existe uma situação. Quem vendeu foi o espólio ou já foi o herdeiro quem vendeu? Se foi o espólio, quem vai pagar o imposto é o espólio. Se foi o herdeiro, quem vai pagar o imposto é o herdeiro. Sobre o ganho... sobre o ganho que porventura tenha ou não tenha, né? Mas como é a situação? Herdei um imóvel. Eu continuo fazendo a final do espólio, dizendo que fulano de tal recebe X%. Cada um vai declarar no seu imposto de renda este ano em relação ao ano passado, só que ele vai apenas transitar pela sua declaração de bens. Olha, se isso aconteceu em 2016 e não 2017, fica o dito pelo não dito? Não, absolutamente. Se aconteceu em 16, você tem que ter declarado em 17. Né? Herdei em 16 e vendi em 17. Ok. Em 16 tinha que constar no seu imposto de renda e este ano agora você zera o valor, declarando a quem você vendeu. Vendia fulano de tal, CPF tal, portanto e entanto. Paguei o imposto ou não paguei. Agora, e se a compra do imóvel, o amor era tão grande que a gente comprou o imóvel junto? Nós compramos o imóvel junto. E aí como é que eu declaro? Compramos o imóvel junto. Nós somos casados ou não somos casados? Somos amigos? Amigos. Pronto. Se somos amigos, cada um declara a sua parte. Se somos casados com separação total de bens, cada um declara a sua parte. Se somos casados com comunhão total de bens ou parcial de bens, declara tudo na declaração de um deles,
onde constarem os bens comuns do casal. Onde constar Não nos pode bens constar nos dois, entendeu, Elias? do casal. Não pode constar nos dois. Não pode constar no A e no B, né? O mesmo bem. Ou em A ou em B. A os gente que forem tem bens algum comuns do casal. desconto no valor do imposto quando o elemento, o quesito é imóveis ou não? Existem alguns fatores redutores. Tipo, se o imóvel é muito antigo e ele foi adquirido até 88. De 88, salvo engano, até 69 para trás, né? Você tem 5 pontos percentuais de desconto para cada ano, chegando a zerar. Né? Se ele é anterior a 69, salvo engano, 69, ele é zero de imposto. Total redução do imposto, zero. Né? De 69 a 88, ele tem 5% de desconto a cada ano, né, da idade do imóvel, para trás a conta. Passando de 88 para cá, né, eu acho que lá em 2001, alguma coisa desse tipo assim, eu não me lembro realmente a data, mentira, 2005, não me lembro de verdade agora, foi publicada, não sei se você lembra disso, a tal de uma MP do Bem, uma medida provisória do bem que foi aquela que instituiu, né, de maneira diferente do que consta no decreto 3.099, que é o regulamento do imposto de renda. Lá no 3.000 consta o seguinte: se você tem um único imóvel, se a venda foi abaixo de 440 mil e se foi a única venda nos últimos 5 anos, o produto da venda ele é sujeito a zero de ganho de capital. Você não paga o ganho de capital, é a venda isenta, né? Não paga o ganho de capital sobre esta venda. Depois disso foi criada a MP do Bem, que diz assim, praticamente a mesma coisa, mas fala: se você fez, se é um imóvel residencial, mudou, não é mais um único imóvel, se é um imóvel residencial, se foi a sua única venda nos últimos 5 anos, e se você vai utilizar o produto da venda para aquisição de um outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, também é zero o ganho de capital sobre o produto dessa venda. Ok? Isso é uma coisa. Só que veja, a medida provisória que criou isso não revogou o decreto 3.000 do imposto de renda. Então nós temos 2 regras para a mesma coisa. Você usa o que for melhor para você. Tá? Voltando na sua pergunta, se há algum tipo de redução, essa mesma medida provisória criou, né? Foi uma medida provisória, foi outra lei, tem umas 3 ou 4 leis que regulamentam isso, criou fatores de redução, né, dessa alíquota do ganho de capital de 15%, que é uma alíquota exclusiva, né, que é 15%. Então, por exemplo, se você tem um imóvel que você foi adquirir, que você adquiriu lá em 99, 98, e você vende ele em 2018, 2017, a alíquota efetiva deste tributo do ganho de capital, do imposto de renda sobre ganho de capital, ela vai ser bem menor do que 15%. Ela deve chegar a torno de 7% a 8%. Tá? Mas são várias leis, desculpa, que você vai aplicando. Ele vai reduzindo a base de cálculo sobre o seu ganho de capital. Agora, quem sabe disso? O contador. O contador. O contador. O contador. Por isso a necessidade de você buscar um contador. Porque... Será que o meu imóvel valorizando, eu posso atualizar esse valor durante o... Não. Absolutamente. A regra geral é não. Não. Né? A regra geral é não. Mas eu comprei um imóvel lá em 2000, né? Lá na região do litoral norte, que não tinha nada para aquela região, era longe, Paripuíra era muito longe, hoje está perto, né? Hoje está muito perto. Está muito perto. Cada vez mais perto. Né? Eu comprei por 100 mil reais, lá em 2001. Ele hoje vale R$1 milhão. Eu consigo colocar, né, hoje o valor do meu patrimônio na base de R$1 milhão? Não. A primeira resposta é não. A segunda resposta é: mas se eu fiz algum tipo de benfeitoria neste imóvel? Opa, já mudou a conversa. O que é que você fez lá? Eu fiz um muro. Joia. Eu fiz um calçamento. Joia. Botei uma piscina. Eu botei uma piscina. Joia. Botei uma área de lazer. Joia. Eu posso colocar isso? Pode. Mas só e somente só se você guardou notas fiscais de tudo isso que você pagou nas benfeitorias que você fez. Complicado. Eu nem vou fazer a pergunta se o meu imóvel, se
desvalorizou, se eu posso colocar. Também não. Porque também não. Existe uma coisa chamada custo original. Eu quebrei a piscina, quebrei o muro e absolutamente tudo. Não preciso comprovar que eu quebrei isso. Exatamente. Né? Porque não tem nota fiscal para quebrar. Nem para mais, nem para menos. Nem para mais, Só nem para se menos. você guardou os documentos fiscais. Muito importante, mais uma vez, lembrar. Primeiro, que isso tudo se encerra no último dia útil. 30 de abril de 2018, abril. às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Vai esperar esse horário. Pra Não você espere. ver o que acontece. Não espere. Porque, veja, Elias, como eu falei aqui na semana passada, né, este ano, né, devido a essas mudanças, o tempo de elaboração da declaração de imposto de renda de cada contribuinte vai praticamente dobrar. Dobrar. Se você fazia uma declaração em 1 hora, você hoje vai levar 2 horas para poder fazer a declaração. Se você levava 1 hora ou 2 outras para separar a sua documentação, para levar para o seu contador, ou para você mesmo fazer seu imposto de renda, hoje vai levar 4 ou 5 ou 6 horas. Porque você vai ter que pegar ali, lá no seu arquivo, aquela escritura do seu imóvel, que você não mexe nela para nada, que está ali, vai ter que ir lá localizar, vai ter que pegar o documento do seu carro, tirar cópia, vai ter que pegar da embarcação, ou seja, vai ter que ler o manual de orientação, você faz sozinho, né? Vai ter que ler o manual de orientação ao IRPF 2018. Então, assim, não dá para chegar de cara e ir fazendo, né? E só quem tem habilidade técnica, qualificação técnica, que estudou para isso, que preparou-se para isso, é o contador, né? Existem, por óbvio, outros profissionais que fazem esse tipo de trabalho, né? Existe aquele que é autodidata, aquele mesmo, a minha é muito simples, mesmo faço. Ora, mas quem tem a qualificação técnica, quem estudou para isso, quem estudou para lhe orientar a fazer o seu imposto de renda foi o contador. Uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte: a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda é do contribuinte, né? Quem tem que entregar a declaração é o Elias, não é o Marcelo. Mas se você me contrata para eu fazer o seu imposto de renda, eu sou solidário a você, né? Eu elaborei a sua declaração, eu fiz alguma coisa errada, porque eu não fui diligente, porque eu não fui atento, porque eu fui negligente, quando eu elaborei a sua declaração de imposto de renda. Então eu também sou responsável. Mas há que saber se isso. Quem é o responsável é o contribuinte. Muito obrigado, doutor Marcelo. Excelente fim de semana. Obrigado, meu amigo. Acompanhe agora o repórter CBN.